Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Miguel Russo, sou aluno de Ciência da Computação na USES no terceiro semestre e hoje, pessoal, além de abrir as portas para vocês do nosso projeto de extensão, nós também vamos explorar um conceito fundamental na computação: tipos abstratos de dados. Aprenderemos sobre sua importância, seu conceito e como eles facilitam o desenvolvimento de softwares eficientes e robustos. Pessoal, para introduzir vocês ao assunto, primeiramente eu vou apresentar sobre os conceitos fundamentais. Tipos abstratos de dados são modelos que definem dados e as operações permitidas sobre eles, sem especificar a implementação interna. O conceito gira em torno de três pilares principais: encapsulamento, interface e abstração. Encapsulamento é a prática de esconder os detalhes internos de implementação e expor apenas o que é necessário para uso. Ou seja, em um TAD, isso significa que os usuários não precisam saber como os dados são armazenados internamente. Por exemplo, se uma pilha é implementada com uma lista encadeada ou um array. Eles apenas interagem com as operações permitidas, como push e pop no caso de uma pilha. A interface define o conjunto de operações que podem ser realizadas sobre o TAD. Isso significa que para uma fila, por exemplo, a interface incluiria funções como enqueue para adicionar um elemento e dequeue para remover um elemento. A interface garante que qualquer implementação da fila siga um padrão consistente de uso, independentemente da estrutura interna. A abstração permite que os usuários do TAD foquem em o que ele faz em vez de como ele faz. Isso significa que quando usamos uma pilha, só precisamos saber que ela segue a lógica LIFO, Last In, First Out, ou seja, a primeira a entrar, última a sair, sem nos preocuparmos com os detalhes de memória ou estrutura subjacente. Isso facilita o desenvolvimento, pois podemos trocar a implementação sem afetar que está utilizando o TAD. Apresentando os principais tipos abstratos de dados, vou começar por pilha. Pilha segue o princípio LIFO, Last In, First Out, usado no controle de chamadas de funções, desfazer e refazer ações e processamento de expressões matemáticas. As pilhas seguem a lógica LIFO, ou seja, o último elemento adicionado é o primeiro a ser removido. Isso é útil no controle da execução de funções e programas, já que cada chamada de função adiciona um novo item à pilha e, ao final, as funções são removidas na ordem inversa. Também são usadas para desfazer e refazer ações em editores de textos e para avaliar expressões matemáticas. Lista. As listas armazenam dados de forma ordenada e dinâmica, permitindo fácil inserção e remoção de elementos. São usadas, por exemplo, para organizar contatos em celulares, criar listas de reprodução de músicas e armazenar dados temporários. Fila. Fila segue o princípio FIFO, First In, First Out, aplicada no gerenciamento de processos, filas de impressão e comunicação entre sistemas. As filas seguem o princípio FIFO, onde o primeiro elemento inserido é o primeiro a sair. Elas são essenciais no escalonamento de processos em sistemas operacionais, garantindo que tarefas sejam executadas na ordem correta. Também são usadas em servidores para processar requisições e em sistemas de impressão. Dicionário. Estrutura que armazena pares, chave e valor, permitindo buscas rápidas, usada em cachê, compiladores e banco de dados. Agora, mostrando para vocês as aplicações práticas que esses tipos abstratos de dados possuem, eu vou primeiramente apresentar sobre a questão do gerenciamento de memória. Pilhas são usadas para gerenciar a alocação de memória durante a execução de programas. Ou seja, as pilhas são essenciais na gestão de memória em programas, especialmente na execução de funções. Isso acontece porque cada chamada de função recebe um espaço na stack, ou pilha de execução, onde são armazenadas variáveis locais e endereços de retorno. Quando a função termina, esse espaço é liberado automaticamente, garantindo o uso eficiente da memória. Em linguagens como C, quando uma função é chamada, seu contexto, ou seja, seus parâmetros e variáveis locais, são empilhados. Se houver chamadas recursivas, cada nova chamada empilha mais informações até que a recursão termine e a pilha seja desempilhada. Um estouro de pilha, ou Stack Overflow, ocorre quando há muitas chamadas recursivas sem uma condição de parada, esgotando a memória disponível. Nosso segundo caso são as questões dos sistemas operacionais. Filas e pilhas são usadas para gerenciar processos, interrupções e filas de espera de recursos. Nesse caso, as filas acabam se adaptando no seguinte quesito. Um sistema operacional moderno utiliza fila de prioridade e fila circular para organizar os processos aguardando execução. O escalonador de CPU decide qual processo será executado com base em regras como FIFO, ou prioridades.
E as pilhas se encaixam no seguinte quesito. Quando ocorre uma interrupção, como um evento de hardware, o estado atual da CPU é salvo em uma pilha antes da interrupção ser processada. Assim, ao final da interrupção, o sistema pode restaurar o estado anterior e continuar a execução normalmente. Um exemplo: no sistema Linux, a fila de processos prontos para execução é gerenciada pelo escalonador de processos, garantindo que múltiplos programas possam rodar ao mesmo tempo de forma eficiente. Concluindo, os tipos abstratos de dados são ferramentas poderosas que facilitam o desenvolvimento de softwares eficientes e robustos. Dominar os conceitos de abstração e estrutura de dados é crucial para qualquer programador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo e deixem aqui nos comentários qual desses tipos de dados vocês mais utilizam e qual desses vocês têm a curiosidade de conhecer um pouco mais. Semana que vem nós vamos voltar aqui novamente e vamos nos aprofundar cada vez mais em pilha e fila. Obrigado, pessoal. Até mais.